Muitas pessoas passam por momentos turbulentos na vida, principalmente quando o sofrimento e o medo da morte ficam mais evidentes. É o que acontece com milhares de mulheres que enfrentam o diagnóstico do câncer. Nesse momento tão difícil da vida, como será que elas podem enfrentar esse turbilhão de emoções? Para isso, existe o livro Um Dia de Cada Vez, um guia de suporte emocional da mulher com câncer. O lançamento da obra aconteceu num domingo, dia 7 de abril, na livraria Martins Fontes, localizada na Avenida Paulista, e contou com a presença de amigos, familiares e admiradores que prestigiaram o trabalho das 20 autoras do projeto. Mas antes do livro ficar pronto, muita coisa aconteceu pelo caminho. Tatiane Lima, coordenadora do projeto, conta que a ideia surgiu a partir de uma vivência e um desejo pessoal. Tudo começou com o diagnóstico de câncer da minha mãe, que também é uma das autoras aqui do livro. E eu sempre sonhei em poder levar conhecimento, ajudar muitas mulheres em tratamento de câncer. E eu sabia que existia uma dificuldade que a gente encontrava delas terem acesso à terapia, terem acesso a como cuidar das suas emoções. A psicóloga comenta que sempre notou que as pacientes passam por dificuldades em lidar com seus sentimentos e resolveu trazer um diferencial para o livro que pudesse auxiliar muitas mulheres que passam pelo desafio do diagnóstico. E aí eu fui percebendo, até através das minhas redes sociais, o quanto as mulheres queriam aprender a lidar com as suas emoções e tinham poucos recursos para poder acolher essas mulheres nesse sentido. Então, eu sempre entendi que a história das mulheres que atravessaram o tratamento era importante de ter no livro, e isso gera identificação, isso faz com que outras pessoas percebam o quanto é possível, né, vivenciar com esperança, com coragem, mas eu precisava trazer as psicólogas, né, que são todas mulheres que eu admiro, já acompanho o trabalho há muito tempo, e eu precisava trazer elas com todo o conhecimento delas, de tudo que eu já sabia que elas estavam fazendo, para poder também complementar e trazer esse auxílio, esse apoio para essas mulheres. Ao lado de uma grande equipe, ao qual Tatiana se refere como time dos sonhos, a obra traz 10 psicólogas oncológicas que oferecem exercícios e exploram as complexidades emocionais que acompanham o tratamento do câncer. Uma dessas profissionais é Cláudia Pinho, apresentadora do programa Viver com Fé e Saúde da Rede Imaculada, que reforça como o livro pode ser um aliado para as pacientes. Então é um guia, de fato, para que a pessoa fale e possa observar realmente como que ela pode se sobressair diante daquela dificuldade. E a gente lembrar que é uma fase de crise que está sendo vivida, né? E toda crise, na verdade, ela pode ser enfrentada, sobretudo quando tem a rede de apoio, quando tem a questão da ciência e quando tem uma obra como o Guia e Suporte Emocional para os Pacientes de Câncer, porque aí eles têm mais ou menos que um direcionamento, e isso vai ser bem relevante, os exercícios que são oferecidos por cada psico-oncologista em cada capítulo escrito. E por falar em capítulo, em sua participação na obra, Cláudia explora o impacto que o diagnóstico causa na vida das pacientes, falando sobre os medos e inseguranças, e em seu exercício, a psicóloga incentiva as leitoras a refletir sobre a importância do hoje. Então, um dia de cada vez é a gente entender que o processo é uma caminhada muitas vezes longa, difícil, mas que ela pode ser permeada com carinho, com amor, com cuidado, sobretudo. A obra traz ainda histórias inspiradoras de 10 pacientes oncológicas que passaram pela batalha da doença. Uma dessas mulheres é a Dalva Lima, inspiração para o livro. Eu descobri um nódulo, né, e no começo os médicos diziam que não era nada, mas aí quando eu fui descobrir já estava bem, um pouquinho já avançado, né? Mas aí tive como fazer cirurgia, fazer o tratamento e graças a Deus, né, consegui passar por essa fase. E foi muito difícil porque em 2010 não tinha tanto recurso como agora, né? E agora eu estou passando por outro processo totalmente diferente, então agora eu estou vendo assim a diferença, né, de ter ajudas, de ter auxílios, né, tanto no hospital, como psicólogos, como nutricionista, né, que eles oferecem tudo pra gente, inclusive esses livros, né, que está sendo lançado, então está ajudando muito a gente
nesse diagnóstico hoje. Outra autora é a Tainara Proenza, que descobriu aos 14 anos que estava com osteosarcoma em estado avançado. Quando eu descobri o câncer ósseo, já tinha nódulos pulmonares também, então foi um processo assim bem difícil, bem doloroso. Foram 4 anos de luta, perder o cabelo, depois entender que eu precisaria amputar a perna. Foi um processo de construção e desconstrução num momento muito delicado da adolescência. O diagnóstico veio no dia do meu aniversário de 15 anos. Então, assim, foi todo um desafio. E quando a Cláudia fez o convite para a Tainara participar do livro, ela sabia que era um propósito se cumprindo. Quando surgiu essa oportunidade, eu pensei, nossa, e agora, né? Vai ser difícil, mas não, foi super tranquilo. Eu já tinha uma estratégia na cabeça, já tinha um enredo ali certinho. Só escrevi, foi lindo porque eu precisei voltar naquela dor, eu precisei voltar em todas aquelas emoções e sensações as quais eu já tinha passado 15 anos, né? Precisei fazer essa imersão e vivi esse momento. E aí, quando eu trouxe para o livro, para a escrita, foi incrível, escrevi até mais do que deveria, precisei cortar uns pedaços para caber ali no meu capítulo. Mas foi maravilhoso, assim, era algo que já existia no meu coração e eu só deixei Deus guiar e a coisa aconteceu. A rede de apoio é essencial na caminhada das pacientes, pois quando trabalham juntos, a notícia do diagnóstico, o tratamento e todos os desafios diários se tornam mais leves. Mas muitas famílias têm dificuldade para aceitar a doença, como ressalta a aposentada Cristina Mieko Shimada. Porque o paciente acaba absorvendo e acaba aceitando em si. A família é um pouco mais complicado sobre isso. Às vezes tem pessoas familiares que não aceitam nem falar na palavra. A obra promete ajudar tanto as mulheres com câncer quanto seus familiares que vivenciam cada momento com as pacientes. E profissionais da área da saúde, sobretudo psicólogos, também vão poder utilizar o livro para se tornarem ainda mais presentes nesta caminhada. Então, o familiar, ele lendo o livro, ele pode trazer para a pessoa, para os amigos, alguém que está passando pelo tratamento oncológico, essa história inspiradora. Olha, eu li num livro que a paciente tal conseguiu isso, atravessou dessa forma, viveu essa jornada assim. Então, a gente consegue levar esperança e, com os conteúdos trazidos pelas psicólogas, o familiar ele começa a entender como se dá cada emoção, como se dá esse processo. E aí, ele tendo também esse conhecimento, ele também pode auxiliar, né, nesse momento difícil. Acredito muito que esse livro ele só tem a agregar na vida de todos, de pacientes, de familiares, de amigos que talvez não sabem como se portar, talvez não sabem o que eu vou fazer, como eu ajudo. E muitas vezes não é nenhuma ajuda financeira, às vezes é um abraço, às vezes é um carinho. Enfim, eu acredito e creio que é uma obra incrível que vai ajudar aí não só o paciente, mas toda a turma, toda a rede de apoio. No livro Um Dia de Cada Vez, Guia de Suporte Emocional da Mulher com Câncer, os leitores encontram direcionamento psicológico para o cuidado emocional e histórias de esperança que mostram que, seja qual for a fase que você se encontra, este livro é um lembrete gentil de que você não está sozinha. Que nesse seu um dia de cada vez você encontre esperança, coragem e que nunca desista, porque tem muitas mulheres aqui, assim como nós aqui do livro, que estamos trazendo essa mensagem para o seu coração, para você não desistir e seguir em frente. Acreditem, entreguem com fé e verdade. Esse momento difícil não é fácil, mas creia. A única coisa, a única forma de chegar na cura é acreditar em Deus. É só Ele que pode nos ajudar, que pode te guiar e abençoar nessa fase difícil, mas que vai passar. É só um momento, quando você fechar o olho, ela já passou. No meu caso foram 4 anos e assim, passou muito rápido. Aproveite todos os momentos, são momentos de dores, mas viva esses momentos intensamente e creia que Deus tem um propósito muito lindo na sua vida e que vai dar tudo certo, sem sombra de dúvida, a cura é certeza. Que o amor de Jesus esteja presente no seu riso. Mas quando as adversidades, as tristezas chegarem, que esse mesmo amor seja a sua fortaleza.
É isso. E que a gente possa viver um dia de cada vez.